Muito bem, vamos falar um pouquinho então desse tópico aqui, desse assunto aqui de equidade e inclusão. O que acontece é o seguinte: o pessoal que trabalha com projeto deve estar aberto a ideias, a opiniões, a se relacionar com grupos de pessoas, a reconhecer o valor que outras culturas, que outras perspectivas trazem para os projetos. E aí, nisso se inclui a diversidade. Faz algum tempo que já se fala sobre diversidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade também. Só que está na hora da gente dar um passo além e entender outros assuntos que são equidade e inclusão. A gente não pode falar sobre diversidade sem falar sobre equidade, que pode ser considerado como justiça, e inclusão também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar entender um pouco da diferença desses conceitos e conversar sobre o que a gente pode fazer para promover diversidade, equidade e inclusão num ambiente de projetos. Então, eu gosto muito, eu sou professor há muitos anos, eu dou curso de gerenciamento de projetos. Eu estava vendo que a gente já completou 200, eu já completei 200 turmas de preparação, de capacitação e preparação para a certificação PMP, e já passamos de mais de 1.000 pessoas que se certificaram. Então, eu gosto muito da aula, né? Eu tenho um estilo, assim, professoral, de gostar de dar aula e tal, e passar alguns conceitos, porque é sempre bom a gente aprender alguns conceitos novos. Então, esse assunto da diversidade e inclusão é um assunto que tem me deixado alerta, que eu tenho gostado muito nos últimos anos. E esse assunto está em voga. O próprio PMI agora montou um grupo especificamente para lidar com esse tópico. Então, a gente vai ver crescer muito mais isso aí. A minha jornada pessoal com diversidade começou há muitos anos, quando eu trabalhava na HP. Eu trabalhei por 16 anos na Hewlett-Packard, e lá eu aprendi sobre a questão do preconceito inconsciente. E eu fiquei muito incomodado com a ideia de que isso poderia, de alguma maneira, e não intencionalmente, prejudicar outra pessoa, né? Então, às vezes, sem querer, você tem um preconceito, né? Quando você, por exemplo, diz assim, pô, nem parece que você tem alguma deficiência, né? Pô, muito bom. Você está querendo elogiar a pessoa, mas, na verdade, você está mostrando teu preconceito. Então, são questões que, às vezes, a gente não se dá conta, mas que são importantes que a gente discuta. Então, outra coisa importante é separar essas definições. Qual é, afinal, a diferença entre diversidade, né? O que é equidade? Essa palavra existe na língua portuguesa mesmo? Isso é uma coisa que existe mesmo? E inclusão? Então, nós não podemos manter esses conceitos separados. A gente tem que entender o que eles são, como eles interagem, e aí a gente pode definir metas e estratégias claras em cima disso aí. Então, essa é a ideia. Então, vamos começar pelo básico. Vamos tentar definir aí o que é diversidade, né? Então, diversidade são as características, traços, atributos, experiências que tornam cada pessoa única. Cada pessoa é diferente da outra. Às vezes são coisas visíveis, às vezes são coisas invisíveis. Então, já começamos pelo que a gente está vendo aqui, nacionalidade, né? Então, nós temos o pessoal aqui do mundo inteiro, praticamente. Tá? Eu acho que está faltando incluir na língua portuguesa aqui o pessoal lá da Ásia, lá, que fala português, né? Tem Goa, na Índia, que fala português também. Vamos aumentar mais ainda. Então, vai nacionalidade, orientação sexual, gênero, status socioeconômico. Aqui no Brasil, isso é mais marcante ainda. O Brasil é conhecido como um país que tem uma diferença socioeconômica maior no mundo, tem muita gente rica e muita gente pobre, né? Então, isso é importante. Aparência física, educação, raça, né? Raça é complicado, né? Raça é complicado. Brasileiros, principalmente, têm muitas fisionomias, muitas etnias, né? E eu tenho um grande problema aqui dentro do Brasil. Como eu sou loiro, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu pôr o pé na rua, as pessoas começam a falar inglês comigo. E vem gente querendo me dizer pontos turísticos e tal, e coisa, e aí eu tenho que responder em português. Você vem cá, meu. Então, se dentro do próprio país a gente tem uma diversidade tão grande, quanto mais num ambiente multicultural como é o de hoje, que a gente vai conviver com gente do mundo inteiro.
Então, diversidade, basicamente, está ligado a isso. O que é abraçar a diversidade, afinal? Compreender as outras pessoas, né? Passando da tolerância, não é só tolerar as outras pessoas, né? É garantir que as diferenças não sejam escondidas, mas sejam valorizadas. Só que isso pode ser muito desafiador. A gente não fala, bom, quando a gente fala a mesma língua, já é difícil. Agora, quando não se fala a mesma língua, então, quando as pessoas não foram criadas no mesmo ambiente, num ambiente semelhante, então o desafio da diversidade é realmente muito grande, né? Então, por exemplo, né, eu trabalhei para uma empresa siderúrgica muito grande, e aí a gente fez um projeto de implantação de área de projetos, de escritório de projetos, só uma siderúrgica com filiais no mundo inteiro. Então, eu viajei para dar treinamento para esse pessoal. Então, tivemos na Argentina, na Colômbia, na Índia, nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, por exemplo, na Índia, onde discordar abertamente das outras pessoas é considerado desrespeitoso. Então, o que acontecia? Independentemente da situação, quando a gente entrava numa reunião e perguntava a opinião das pessoas, as pessoas sempre concordavam, não se manifestavam nunca em contrário. E eles até mesmo ficavam meio perplexos, assim, porque outras pessoas discordavam do que eles consideravam o chefe, o líder, e eles achavam que era uma falta de respeito discordar dos outros em frente ao grupo. Ou seja, eles só discordariam de você se você fizesse uma reunião privada com eles, pessoal, né? Então, eles concordavam que aí não faziam nada do que a gente tinha combinado, né? E aí, né? Nessa situação, você tem que saber reconhecer e respeitar essas diferenças. Qual é a chave? Qual é a solução aí, né? Criar oportunidades para que os membros da equipe se conscientizem dos valores dos outros, entendam a diversidade e possam se comunicar sobre isso, né? Possa dizer, olha, eu sei que você tem uma cultura diferente, eu entendo a tua cultura, mas talvez nessa situação aqui eu estou te dando a liberdade de você se expressar, de falar o que você quer. Então, essa questão cultural dentro da diversidade é fundamental. Nesse mesmo trabalho, a gente foi dar treinamento sobre gestão de projetos, sobre escritório de projetos e processos de projetos nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu estava dentro do avião e estava perguntando o que eu vou ensinar para gerentes de projetos nos Estados Unidos. É de lá que veio a ideia, é dali que eu aprendi. O que eu vou ensinar para essas pessoas? Eu me sinto ridículo aqui, né? E aí, por exemplo, eu fui no Texas, e aí eu verifiquei o seguinte, os americanos, eles são muito especializados. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de um especialista generalista. A gente é especializado em alguma coisa, mas a gente, ao mesmo tempo, é generalista. A gente joga em todas as posições, se necessário. E o americano, não. Ele é muito especializado. Então, se você tem essa caneta preta, você tem uma pessoa que é especialista em caneta preta. Se você falar de caneta vermelha, ele diz, não conheço. Não, é igual a outra, só é vermelha. Não, eu sou especialista em caneta preta. Então, para mim, isso foi uma surpresa muito grande, de ver que não, as pessoas sabem exatamente o trabalho delas. Se você não está lidando com o trabalho delas exatamente, né, elas não se importam com isso. Então, você tem que ensinar. Então, é muito interessante entender a diversidade de pensamento, né, não só a diversidade cultural. E nós temos que ter consciência cultural. O que é consciência cultural, afinal? Né? É entender as diferenças entre as pessoas, de grupos, de organizações. Isso faz parte da diversidade. Quem já trabalhou com indianos, por exemplo, sabe que eles fazem um sinal de cabeça. Não sei se tem alguma pessoa de origem indiana também ali, né? Tem muita pessoa. E que, para mim, é não. Só que para eles é sim. Então, quando você está numa reunião, você pede alguma coisa e a pessoa te responde com esse sinal de cabeça, muita gente fica chocada, né? Mas você não pode ter um choque cultural. O que você precisa é ter a consciência cultural. Você tem que entender as diferenças entre os indivíduos, entre as pessoas.
para que você não fique chocado com essas diferenças. Então, essa consciência e as ações que você toma minimizam qualquer equívoco, qualquer falha de comunicação que possa resultar dessas diferenças culturais aí. Então, a ideia é a gente entender essa cultura. Isso tudo é diversidade. Isso faz parte da diversidade. Legal. Então, esse conceito aí o pessoal mais ou menos conhece, a gente já está meio habituado. Só que agora eu quero entrar com alguns conceitos que talvez sejam novos para vocês. Por exemplo, equidade. Então, o que é equidade, afinal? Tem essa palavra na língua portuguesa? Tem essa palavra na língua portuguesa. Equidade é garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, olha o que acontece. Há barreiras. É claro que a gente sabe que existem vantagens, existem barreiras, e aí nem todos nós começamos no mesmo lugar. Então, a equidade é um processo que começa por reconhecer que existe um ponto de partida desigual. As pessoas partem de pontos diferentes. E envolve se comprometer a resolver esse desequilíbrio. Então, a primeira coisa é reconhecer, existe um desequilíbrio. As pessoas têm acesso a coisas diferentes, de maneiras diferentes. E nós vamos garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, corrigindo eventuais desequilíbrios que apareçam, que ocorram. Né? Tá, Mauro, mas isso não é igual à igualdade? Não é a mesma coisa? Não, é diferente. Então, essa figurinha aqui, ela é antiga, mas eu gosto muito dela. Ela mostra a diferença entre igualdade e equidade. Você diz assim, eu trato todo mundo de modo igual. Todo mundo é tratado da mesma maneira. Legal. Então tá bom. Então você deu o mesmo suporte, né? Suporte físico do banquinho ali para essas pessoas. Só que, olha, algumas pessoas não se beneficiaram disso aí. Algumas pessoas não veem esse benefício. Por quê? Porque elas estão com barreiras diferentes. Elas têm pontos de entrada diferentes. Então, equidade é proporcionar que todos tenham acesso. Então, a equidade é proporcionar que todos tenham acesso a reconhecer que existem barreiras e vantagens, que essas barreiras e vantagens existem em medidas desiguais, e levar esses pontos de partida desiguais em consideração para promover um campo, né, digamos assim, de jogo justo para todo mundo. Essa é a ideia. Ah, tá, mas aí pessoas não vão receber um tratamento diferente? Vão receber um tratamento diferente, mas equivalente. Elas recebem um tratamento diferente, mas todos têm acesso aos mesmos direitos, aos mesmos benefícios, às mesmas obrigações, às mesmas oportunidades. Então, é reconhecer que existem diferenças. Então, eu sempre digo, não me trata como igual a todo mundo. Eu sempre odiei, há muitos anos eu digo, né? Você não deve tratar todo mundo de modo igual. Infelizmente, as pessoas são diferentes. Agora, o que você precisa é fazer que essas pessoas que são diferentes, que enfrentam diferentes barreiras e problemas, tenham acesso aos mesmos benefícios. Então, não é igualdade, é equidade. Essa é a palavra. É justiça? Pode ser, você pode tratar isso como justiça. Então, equidade, justiça, pode ser. Outro conceito importante, inclusão. Inclusão. O que é inclusão? Inclusão é a ideia que todos devem poder desfrutar das mesmas experiências. Mesmo se a pessoa tiver alguma deficiência ou tiver alguma desvantagem, então todos devem compartilhar dessas experiências aí. Né? Às vezes, as diferenças que a gente vê são evidentes. Claro, você vê um cadeirante ali, é óbvio, né? É evidente que ele tem uma diferença. Mas às vezes não. Às vezes você olha e você não vê a diferença. Formação educacional, por exemplo, treinamento que uns têm, outros não têm, falta de experiência no setor. Então, às vezes entra uma pessoa nova na organização e você já parte do princípio que ela sabe o que vai fazer. Mas não. Estabilidade organizacional, estabilidade familiar, até mesmo personalidade, introvertidos e extrovertidos. Eu, pessoalmente, sempre fui muito introvertido.
Então, às vezes, você entra numa organização, num lugar, e você espera que alguém te dê assistência, né? Que alguém te dê apoio, que alguém te diga como fazer. E as pessoas não dizem. Eu me lembro numa organização que eu fui trabalhar, estava prestando consultoria, e aí eu cheguei lá de manhã e tal, e o pessoal, tá, mais ou menos me apresentou e tal, eu sentei. E aí, de repente, quando eu levantei o olho do notebook, não tinha ninguém na sala. O que aconteceu? Todo mundo tinha ido almoçar, mas ninguém me convidou. Partiu do princípio que eu sabia qual era o modus operandi, como é que eles trabalhavam, onde tinha que ir. E aí, na verdade, como eu não sabia com quem ir, onde ir, eu acabei não almoçando aquele dia. Fiquei lá trabalhando, tá, depois. Mas então, é isso aí. Inclusão não é só a questão de olhar se a pessoa evidentemente, né, tem alguma deficiência, alguma coisa, mas também ver aquilo que não aparece. Claro que aqui no Brasil, por exemplo, agora tem uma lei que visa a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Isso obriga as organizações de um certo porte, por exemplo, a terem uma proporção de pessoas, de funcionários, de trabalhadores que têm certas necessidades. Então, isso já é a questão da inclusão sendo levada para o aspecto legal, para o aspecto formal, mas isso aí é mostrar a importância, né, da inclusão. E aí tem essa dualidade, né? Existem incluídos e excluídos, né? Podemos dizer que existem os insiders e os outsiders, ou seja, o outsider é a pessoa que não conhece a cultura da organização, não conhece o modo que a gente trabalha. Ok, não tem problema, a gente tem que incluir essas pessoas aí. O problema é que muita gente não só não inclui, pelo contrário, hein, causa mais problemas ainda para esses excluídos. Causa mais problemas e fazendo questão de mostrar que eles são excluídos. Fazendo questão de mostrar que eles são diferentes. E aí, o que acontece? Quais são as reações das pessoas que se sentem excluídas? Se a pessoa se sente excluída, se sente uma ovelha negra, isolada, deixada de fora, o que acontece? A pessoa começa a se questionar. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que aqui é mesmo o meu lugar? Aí vem o medo, né? Que cada erro ou passo em falso seja ampliado. Viu? Olha só podia acontecer. Eu vi que esse cara era diferente. Ele não se adapta aqui. E olha só, não faz nada direito. E aí a pessoa começa a ficar relutante em contribuir além do esperado. Sempre que ela tem uma ideia diferente, dá uma contribuição, ela fica pensando, tá, mas e se o pessoal não gostar? E se eu estiver causando mais problemas do que ajudando? E a pessoa não contribui, fica relutante em contribuir. E as ótimas ideias que ela poderia dar não aparecem. Mas a pessoa é autoconsciente em relação a isso aí. Fica relutante em expressar desacordo, ou seja, você tem ali as ovelhas brancas, né? E se você disser que você está em desacordo com alguma norma, com algum padrão vigente, você comprova que você é uma ovelha negra. E aí você fica hesitante, né, em oferecer sugestões, em oferecer ideias. A tendência é que as pessoas daí se tornem desengajadas, né? Então a gente tem que evitar isso aí. Eu faço isso aí, e eu sou ótimo, eu trabalho com as pessoas, eu tento fazer elas incluir, né? Mas será que você não está com um preconceito inconsciente, às vezes? Isso já aconteceu, já comentei com vocês, já aconteceu comigo. Então, o que é um preconceito inconsciente? São eventos, são situações são coisas que você faz normalmente de modo não intencional, né? E que você não reconhece que está fazendo, mas que deixa claro para outra pessoa que você está vendo ela como alguém diferente. Então, são aquelas frases que você diz assim, pois é, não, muito bom, quase nem se nota que você é deficiente. Eu não esperava que você fosse tão articulado. Eu não sabia, não, pelo teu perfil, não sabia que você era tão articulado assim.
Ih, cara, onde é que você aprendeu a falar português tão bem? Como? Eu falo português desde que nasci. Ah, é? Ah, não, pois é, não, até que você fala bem português, né? Ah, mas para de brincar, né? De que país realmente você veio? Já passei por essa muitas vezes. Eu, como brasileiro, gaúcho aqui do sul, né? E a pessoa olha para mim e diz: Não, tu não é brasileiro. Conta aí realmente, né? De qual é o país que você veio aí? É a Áustria? É a Alemanha? De onde é que é isso aí, cara? Ou pior, aquela que diz assim, né? Ah, se você também pode ser bem-sucedido. Claro, se você trabalhar com afinco, você pode ser tão bom. Acho que o que você está fazendo está tão bom quanto o que os outros fazem também. Não, tá muito bom. Não, você está quase como os outros também, como os normais, né? A pessoa quer te ajudar, mas na verdade está te prejudicando. Ou a gente está fazendo isso de um modo inconsciente, sem querer, né? O que é isso aí? Isso tem nome, isso se chama microagressão. Microagressão. Microagressão é uma forma de deixar clara a desigualdade, é uma forma de microdesigualdade. Então, o que é a microagressão? Desdém, os insultos cotidianos que a gente faz, as indignidades, as humilhações que a gente leva as pessoas a sentir, as invalidações do que elas estão fazendo. Então, as pessoas que são percebidas como diferentes, elas ouvem isso aí no dia a dia. Quando elas estão interagindo com pessoas que são bem intencionadas. E essas pessoas, sem saber, estão se engajando num comportamento ofensivo, um comportamento degradante. E o pior de tudo, isso vai se acumulando. Isso é cumulativo, né? O que vai acontecer com a pessoa que ouve a microagressão o dia inteiro? Diminui a autoconfiança, diminui a autoimagem, ela tem uma autoimagem pobre, a pessoa entra em depressão, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica traumatizada. Por quê? Porque essa microagressão vai se acumulando nas pessoas. Então, esses são problemas da falta de inclusão. Da falta de inclusão. Então, o que nós temos que fazer? Garantir que as pessoas se sintam incluídas. Uma cultura inclusiva, faz com que as pessoas se sintam respeitadas, valorizadas. Não porque elas são iguais aos outros, mas por quem elas são realmente. Indivíduos com características próprias e que são parte do nosso grupo. Então, tem diferença. A pessoa, primeiro, ela está separada. Daí ela está excluída, quando você toma ações que levam ela a ser excluída. Aí você diz, não, aqui na organização a gente integra as pessoas. Aqui tem a integração. Mas integração é pouco. E integração não é suficiente. O que a gente busca é inclusão. Né? Integração, né, é você entender como é que funciona a organização, como é que funciona o ambiente. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja incluída. Integração é o que a gente faz quando a gente vai numa nova empresa. Eu fui agora dar uma consultoria numa empresa de petróleo, e aí a moça na entrada disse, não, você tem que fazer a integração, né? Você tem que fazer a integração para trabalhar. Todo mundo que entra aqui tem que fazer a integração. Eu falei, legal, né? Tá bom, então vamos nos integrar com as pessoas, vamos conhecer as pessoas, vamos conversar, vamos entender e tal. E aí ela me disse, não, a integração é só você. Como sou eu? Como é que eu vou me integrar sozinho, né? Não, a integração é um vídeo que você assiste aqui. Você vai assistir esse vídeo aí, isso é a integração. Isso é integração? Isso não é integração. Mas tudo bem, né? Aí me deixou sozinho na sala, eu tinha um vídeo. O que acontece? 15 minutos de um vídeo chatíssimo, eu nem vi, né? Abri meu notebook e fui lá ler o meu e-mail, meus e-mails ali. E o pior é que quando acabou o vídeo, a moça entrou na sala e disse, acabou de ver o vídeo? Eu falei, claro, viu tudo, vi tudo, né? Tá, então responde essa prova agora. Faz esse... responde essa prova sobre o que você viu no vídeo. Eu falei, caramba. Aí eu falei para ela, eu vou te confessar, não vi o vídeo aí, então não sei. Não, eu vi as perguntas aqui, não sei responder nenhum. Ah, vai ter que ver o vídeo de novo. Cara, lá fui eu, mas que aí tive que prestar atenção no vídeo de integração. Mas isso não era integração, isso era só apresentação. Então, se nem a integração eles estavam fazendo direito,
quanto mais a inclusão, quanto mais a inclusão. Então, uma cultura inclusiva faz com que as pessoas se sintam respeitadas, valorizadas por quem elas são, como indivíduo, ou pelo grupo que elas representam. A gente vai no mundo inteiro e é respeitado por ser desse grupo aí. Aproveitando, é ótimo. Eu estive na África do Sul há uns 2 anos atrás, e aí, claro, mandei informação para o pessoal do PMI lá, que eu estava indo para a África do Sul. Pô, o pessoal me esperou no aeroporto, foi ótimo, né? Fui ver uns vinhedos ali, lá dentro, o pessoal, foi muito bom. Então, é bom ser do PMI, ou seja, a gente é de um grupo e a gente é respeitado por ser desse grupo. Criar um ambiente que valorize e respeite a singularidade, a diferença de cada pessoa, e promova um sentimento de pertencimento, que as pessoas pertençam ao grupo, né? Para que a voz de todos possa ser ouvida. E aí eles possam contribuir. Inclusão é o quê? Inclusão é o gerenciamento da diversidade. Ou seja, se nós temos diversidade, né? Se nós temos diversidade, a inclusão é o gerenciamento da diversidade. Pensa assim, ó, exclusão. As pessoas estão de fora. Isso não é bom. Legal. Integração. Você colocou a pessoa dentro, né? Ela está integrada. Inclusão. É o que a gente quer. Não apenas que a pessoa se sinta integrada, mas que ela se sinta incluída. Tá, Mauro, mas e tem um próximo passo ainda? Tem, claro. Assimilação. No momento que você... Né? Então, por exemplo, eu sou brasileiro. Né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu sou voluntário. Né? E eu já faço parte desses grupos há muito tempo. E aí as pessoas, né, costumam perguntar, de onde você é? Eu sou brasileiro. Para mim, né, eu sou latino-americano. Mas é muito comum a pessoa olhar para mim e dizer, mas você não parece latino. O que é ser latino? O que é ser latino-americano? É ridículo. Toda a minha cultura é brasileira, é latino-americana. Foi aqui que eu nasci e me criei. Para mim, eu me sinto assimilado. Né? Então, isso é importante. Então, não só incluir. Então, vai além da inclusão, talvez. Um passo além. Né? Assimilação. Ou seja, você vai ser assimilado, né? Resistir é inútil. Quem conhece aí, quem é um trekker, gosta do Jornada nas Estrelas, sabe o que eu estou falando. É isso aí, assimilação. Nós temos a igualdade, a equidade e a inclusão. Então, veja a diferença. Igualdade, você dá condições iguais, mas pensando que todo mundo parte de um início igual. Equidade, você dá acesso a todos aos mesmos benefícios, reconhecendo que as pessoas partem de pontos diferentes. E inclusão, né, as pessoas entram dentro, as pessoas fazem parte, as pessoas são aceitas dentro do nosso grupo, dentro da nossa organização. Então, se nós temos diversidade, equidade e inclusão, isso gera o quê? Isso gera pertencimento. As pessoas começam a se sentir pertencentes ao ambiente, ao projeto, aonde eles estão envolvidos, onde eles estão frequentando. Então, pertencimento. Né? Então, diversidade, equidade e inclusão igual a pertencimento. Diversidade é ter uma cultura que valoriza a singularidade. Pessoas de diferentes origens, culturas, gêneros, raças, né? E inclusão, convidar esses diversos grupos a participarem da vida da empresa. Mas a terceira peça crítica aí é pertencer. É o pertencimento que faz que cada indivíduo se sinta aceito pelo que ele é, não pelo que eles querem que ele seja. Então, pertencimento é a sensação de fazer algo, né, de fazer parte de algo, desculpa, e se sentir importante para os outros também. Isso cria um sentimento emocional de apego. E então as pessoas sentem que elas podem ser elas mesmas, elas trazem o seu eu autêntico para o trabalho, para o projeto, para o ambiente. Por quê? Porque elas sentem que elas pertencem àquilo ali. Então, para que as pessoas sintam que pertencem, o local de trabalho precisa ser configurado para que seja um local diverso,
equilibrado e inclusivo. E isso gera o pertencimento. Ou seja, né, pertencimento é sentir que você realmente faz parte dali, né? Como se você tivesse nascido ali, como se você tivesse sempre feito parte daquilo ali. E você se sente confortável em estar ali, em estar junto com as pessoas. Todos esses conceitos estão intimamente ligados. E eles têm que coexistir para criar uma ótima experiência, a melhor experiência possível para os membros das equipes, dos nossos projetos. Então, o fim da conta, onde a gente quer chegar, afinal, pertencimento. É aí que a gente quer, né? Porque a realidade diz o seguinte: um tem mais que necessita e o outro tem menos que necessita. E isso cria uma disparidade muito grande. A igualdade partiria do pressuposto que todos temos o mesmo apoio, né? Mas isso é muito pouco, né? E seria considerado um tratamento igual? Mas, peraí, cada um tem que receber o apoio que precisa. Isso é equidade. E assim, no fim, todo mundo vai poder participar do jogo sem apoio, sem acomodações, porque a causa da injustiça foi abordada. A barreira sistêmica foi removida. Então, diversidade. Diversidade é poder se sentar na mesa. Diversidade é me deixaram sentar na mesa. A cultura valoriza as diferenças. Legal. Equidade é ter um assento na mesa que atenda às suas necessidades. Porque não adianta você poder sentar na mesa um assento baixinho onde você não consiga olhar em cima da mesa. Então, equidade é ter um assento que atenda às suas necessidades. Inclusão vai além disso. É se sentar na mesa com assento apropriado e ter uma voz. Então, os grupos diferentes são convidados a fazer parte da equipe. E aí, então, finalmente, o pertencimento é não apenas ter uma voz, mas essa voz ser ouvida. E as pessoas ouvirem essa voz, aceitando cada um pelo que é. E aí a pessoa se sentir confortável. Então, o que nós temos que fazer? Como que a gente vai promover a equidade e a inclusão no ambiente de projeto? Como é que a gente vai promover isso aí no ambiente de projeto? Aí tem que ver algumas tendências, alguns desafios que tem. Esses últimos anos foram dominados por uns desafios aí que tornaram difícil, que a inclusão tem se tornado cada vez mais difícil. Então, a pandemia da Covid-19, por exemplo. O trabalho remoto aí traz um risco de isolamento, né? Levanta preocupações sobre segurança, sobre bem-estar. Então, a gente está trabalhando para integrar todo mundo, e aí vem a pandemia da Covid-19 e isola as pessoas. E olha que interessante, quando acabar a pandemia, as pessoas agora eles esperam ter a capacidade de continuar trabalhando remotamente, autonomamente, né? Ter autonomia para continuar o trabalho, mas se sentindo integrados. Então, agora, esse é o desafio. Como manter as pessoas trabalhando remoto, de modo autônomo, muito além da pandemia, depois da pandemia, com equipes cada vez mais internacionais. Então, esses funcionários que estão, eles anseiam por conexões. Eles querem se sentir incluídos. Eles querem um sentimento de pertencimento. Como que a gente vai conseguir isso aí? Outra coisa que a gente está vendo são esses movimentos sociais que estão aparecendo aí. Black Lives Matter, né? E outros movimentos que estão buscando justiça social. Eles abriram uma porta, abriram uma conversa mais ampla sobre raça, sobre etnia, sobre igualdade, sobre equidade. Então, esses eventos estimulam a gente a intensificar mais ainda nossos esforços para promover a inclusão, para promover a diversidade. Outra coisa que a gente está vendo é que essas novas gerações estão chegando no ambiente de trabalho. Quem chegou agora? A geração Z, né? Primeiro eram os millennials. Os millennials é as pessoas que nasceram aí depois do ano 2000. Então, essas pessoas já chegaram e agora eles vão virar gerentes. E agora está chegando uma nova geração, a geração Z. Digamos aí que vai até pessoas que nascem aí até 2020, mais ou menos. E qual é a postura dos millennials em relação à diversidade? A Deloitte fez uma pesquisa, né,
que disse que é o seguinte, olha, esses millennials, que vão ser 75% da força de trabalho em 2025, têm uma visão diferente sobre diversidade. Para eles, é muito menos sobre ganhar oportunidades iguais e tal, mas é mais sobre trabalhar e colaborar com pessoas de origens diferentes, variadas. Eles acham que trabalhar com pessoas diferentes, diversas, vai tornar a empresa mais inteligente, mais rica, mais criativa, mais bem-sucedida. Então, 74% dos millennials nessa pesquisa acreditam que a organização é mais inovadora quando tem uma cultura de inclusão. Então, eles gostam da inclusão. E esse pessoal mais novo ainda, a chamada geração Z. Então, esse relatório da Deloitte, tem um outro de 2019, mostra o seguinte, né? As empresas, uma das 5 principais preocupações sobre a geração Z é a diversidade no ambiente de trabalho. 83% dessas pessoas se sentem capacitados, engajados, quando acreditam que a empresa é inclusiva. Então, essa estatística, ela nos dá uma mensagem clara. As empresas que tomarem medidas ativas para construir e manter uma cultura inclusiva vão ter benefícios, vão recolher os benefícios. E mais, por exemplo, mas vale a pena para a empresa dar retorno? Harvard disse o seguinte, as empresas com mais diversidades lucram mais, lucram de 18% a 69% a mais. Tem 66% a mais de retorno no capital investido, retorno no patrimônio. Ou seja, a diversidade, a integração se promove em lucros, em resultado. Ter um local de trabalho diversificado impacta positivamente os resultados financeiros da empresa. Então, e outro lado, pensando em contratação, ter diversidade é uma chave para outra coisa, atrair e reter talentos. E o PMI? O PMI fez a pesquisa Pulse of Profession, né, que é feita todo ano lá, como é que está o mercado, e a última diz o seguinte, 88% dos profissionais de projeto disseram que ter uma equipe diversificada aumenta o valor do que eles estão fazendo. E o nome desse relatório, que vai além da agilidade é tudo sobre gerar valor. Métodos ágeis, a questão aí toda é gerar valor. Então, o que nós precisamos? Que tanto a organização se comprometa, mas que as pessoas também se comprometam. Para que a equidade e a inclusão funcione, a gente precisa ter um compromisso e responsabilidade, esforço, tanto da empresa quanto das pessoas, para adotar esses novos comportamentos. Então, a chave para as equipes, uma equipe de projeto de sucesso, ter uma mentalidade diversa. Isso ajuda a identificar melhor o risco, traz soluções mais criativas, ajuda na resolução de problemas, atende melhor aos clientes e atrai os melhores talentos, como a gente está vendo. Nós temos que criar um ambiente certo para que a diversidade floresça, né? Isso é importante. Não apenas criar uma equipe que represente seus pontos de vista, mas encorajar as pessoas a ser francas nos seus pontos de vista. Às vezes as pessoas não digam o que sentem, né? Não dizem o que sentem, porque elas querem fazer parte do grupo, elas não querem discordar, é o pertencimento. Mas se a gente cria um ambiente de trabalho onde as pessoas possam se sentir pertencendo, e ainda tem uma confiança de dizer o que querem, é ótimo. Então, nós, gerentes de projeto, temos que criar ambientes nos quais as pessoas, os indivíduos, saibam que eles podem dizer o que quiserem, podem se compartilhar suas ideias, mesmo quando que essa ideia é diferente da equipe. Claro que isso não é imediato, a criação de uma mudança de cultura não acontece da noite para o dia, mas a gente tem que tentar. Diversidade, equidade e inclusão não é uma questão de ser bom ter, é uma questão de sobrevivência empresarial. Tem que ter. É isso aí.